Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde Boa a todos. tarde. Ouvindo. Coisa boa. Estamos nos ouvindo? Sim. Que maravilha, que maravilha. Bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Estamos iniciando aqui a nossa mesa entre a sustentação do desejo entre ciúmes e paixões, um tema muito rico, denso, de muita ansiedade, né? E muita vontade de saber. Estamos aqui com a Laís Locatelli, advogada e psicanalista. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Ruth. Boa tarde, André. A todo mundo que está nos acompanhando, aos organizadores. Um grande beijo para vocês. Boa tarde, André Martins, nosso filósofo e psicanalista, o homem da mesa. Boa tarde, Ruth. Boa tarde, Laís. Um prazer estar aqui com vocês e nessa conferência que está maravilhosa. Estou acompanhando desde o início e adorando. Que maravilha. Bem, inicio a palavra, então, dando início à nossa mesa lindona, né? Recheada de diversidades, de formações diferentes, né? E informações, possivelmente também distintas e complementares, enfim. Falando sobre essa palavra, desejo, né? Que palavra que é essa? Que coisa que é essa que a psicanálise fala tanto, né? E que em análise busca se ouvir tanto o desejo. Então, primeiramente, lembrar que o desejo, quando dito em psicanálise, é sempre um desejo inconsciente, né? E o desejo ele é um dos polos do conflito. Dentro da dinâmica freudiana, Freud vai falar sobre o desejo como um polo de um conflito, justo porque é a partir do desejo, né, que as instâncias psíquicas vão se organizar ou se desorganizar, né, porque o eu, como diz Freud, né, não é senhor em sua morada. Então o eu muitas vezes entra num campo de batalha para tentar atender a esses senhores, né, vindos do desejo. Então é aquele sentimento que a gente tem, né? E isso acontece e vai acontecer muito tempo e por muitas vezes na vida, que é aquele quero, mas não quero, é aquele quero, mas não devo, ou aquele desejo uma coisa, mas desejo outra completamente diferente, né? Então essa contradição, esse embate que acontece dentro de nós, que se inaugura a partir do desejo. E a proposta de uma análise, né, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com esse saber sobre o desejo, ao ponto de poder separar o que é do desejo que a gente banca, né, que a gente topa, que a gente vai viver, que vai fazer, vai acontecer, e o que é que pode ser, né, pode ser descartado, que o sujeito não banca e a gente não precisa topar todos os desejos, por favor, né? Até porque a gente não deseja coisas só muito fofinhas e unicórnios coloridos, né? A gente deseja, às vezes, umas coisas bem cabulosas. Enfim, então, passando aí pelo desejo, para a gente criar uma correlação entre as paixões e o ciúme, e aí pensando o que tem a ver, né? Essa coisa de paixão, ciúmes com desejo, tem tudo a ver porque é a partir do desejo que as paixões e os ciúmes também se dá, e das fantasias. A gente sabe que nos ciúmes e no processo do enamorar, né, do apaixonamento, há aí muita fantasia envolvida, né? Então, queria trazer uma pergunta que eu vou tentando responder, mas levantar para a gente falar mais disso, que é um tema que muita gente curte ouvir, que é assim, por que é que no meio de tanta gente, no meio da multidão, justo a gente se apaixona por aquela pessoa? O que é que tem, né,
nessa dinâmica que num cardápio, vamos dizer assim, né? Num grupo imenso de pessoas de A a Z, a gente escolhe justamente o A. Então, Freud fala sobre escolha objetal, né? E que seria a escolha objetal, que seria anaclítica, narcísica, né? Que é anaclítica baseado nas experiências, as experiências maternas e paternas, enfim, das influências amorosas da primeira infância, né? E aí se escolhe um objeto de amor parecido, e da narcísica, que é uma espécie de um espelhamento do eu, para se enamorar. Mas eu gosto muito de tentar responder ou implicar mais nessa pergunta, tratando disso como a escolha amorosa, o enamoramento, o amor, como um filme repetido. Então, aí, né, vamos dizer assim, na composição, dentro do registro do fio, da fita, né? Que chama, como é que é? Dos frames que conectam para fazer o filme. Existe aí uma série de registros, né? De memória, de satisfação, e que esses registros vão dando um jeitão, né? Para a fantasia se ocupar desse jeitão. E num detalhe da vida hoje adulta, né? A gente é uma coisa, é um disparar, é um tom de voz, é uma passada no cabelo, é um jeitinho de falar. Isso captura o sujeito a essas memórias desse filme, né? Desse rolo de filme, que faz com que o sujeito se apaixone. E aí a gente sabe que existe uma pré-programação, né? Da nossa fantasia para se apaixonar. Então, é um filme repetido porque vamos repetir esse jeitão, né? Desse filme aí que já rolou, já aconteceu, que tem uma base e que vai reacontecendo, né? Que vai ao longo da vida se repetindo uma, duas, não sei quantas, mas infinitas possibilidades de se apaixonar, de enamorar, né? E gostaria de passar um pouquinho aqui para a gente, em relação aos ciúmes, para poder já passar a bola para vocês, que eu quero muito também escutar, a gente poder trocar. Então, o ciúmes, ele é um afeto, como um afeto outro qualquer, né, que faz parte da nossa natureza humana, e o afeto que é, em sua gênese, né, iniciado a sua constituição, a sua formação nas primeiras experiências também de vida, principalmente esse início se dá na experiência materna, né? Como é que isso acontece, porque o bebê, quando nasce na própria gestação, há uma certa quase que desapropriação do corpo feminino para dar, né, uma propriedade a este sujeito. E aí, por isso, a gente pensa muito nessa ideia de que a mãe talvez seja a primeira propriedade, né, de alguém. E aí, esse separar, que é preciso que seja feito, como ele vai se dando, né? Porque imagina, a gestação é 2 em 1, é quase que uma fusão. O parto inicia uma separação, né? O sujeito começa a se separar. E daí vem a fala, que é outro parto, né? O andar, que é outra separação. E a forma com que essas separações vão acontecendo, elas vão dando o tom, né? E aí também os filmes passam por como a relação entre irmãos acontece, essa coisa do irmão favorito, quem que é o queridinho, né, da mamãe, quem é que chama mais a atenção do pai. Isso também se dá nesse processo de competição entre irmãos, e a gente sabe da triangulação edípica, a importância dessa passagem, né? A gente vira gente depois do Édipo. E aí é no Édipo, né, nessa triangulação também que se instaura a rivalidade. Mas eu quero agora escutar o André Martins. André, como é que é?
que a gente pode pensar o desejo, os ciúmes e a paixão. Então, bom, boa tarde de novo a todos, né? Quem está aí acompanhando a gente, a vocês duas. Eu trabalho com a psicanálise winnicottiana e com a filosofia, sobretudo Spinoza, Nietzsche, enfim, outros autores que eu associo à filosofia da imanência, né? O Spinoza, ele tem duas frases no livro principal dele, na Ética, que são fundamentais para a filosofia dele, que são, bom, primeiro, que o desejo é a essência do homem, e uma segunda que os homens, os seres humanos, né, têm consciência de seu desejo, mas não do que os leva a desejar. Isso no século XVII, enfim, Spinoza, para mim, é o filósofo mais contemporâneo, mais do século XXI que existe, mas ele estava, né, já falando dessa ideia, justamente desse desejo inconsciente, esse desejo que brota, que surge, que é mais forte do que nós, do que a nossa consciência e do que o nosso ego e o nosso superego podem, né, fazer para controlar ou para determinar, e que, no entanto, justamente somos nós, não é um outro, né? Bom, então, quer dizer, que o desejo ele seja arrebatador e que gere paixões, né? Enfim, acho que uma coisa vai um pouco que junto à outra. E como a Ruth mencionou, né, se eu trago um pouquinho do Winnicott, a gente, e que tem tudo a ver também com Spinoza, né, nós somos modificações de uma substância única. Então, o nosso ponto de partida de cada um de nós, porque todos viemos do ventre materno, é uma união, é algo da ordem de uma simbiose, de uma fusão. Então, toda a dificuldade não é assim, somos seres isolados e como vamos nos relacionar bem. A ideia, eu diria que é justamente, nós começamos juntos, então como vamos nos separar bem para podermos reviver essa vivência que existe, como estava no início do trechozinho de um dos meus vídeos do meu Instagram, do meu canal do YouTube, né? Como para viver bem, para reviver essa comunhão com a vida, com a substância, com o real, de uma maneira satisfatória. E então, justamente, como essa simbiose, essa fusão, ela se inicia nessa relação com essa mãe ambiente, com o cuidador principal, que é o mundo do bebê, é compreensível e, aliás, observável que bebês inclusive recém-nascidos, né, na primeira infância, na fase da maternagem, tenham muito ciúme, né? A mãe pega outro bebê no colo, ele cai no choro, né, reage, quer intervir, né, justamente porque o outro ele é um canal, né, um meio para essa comunhão com o todo. Bom, e aí, as paixões, por isso mesmo, as paixões são tão gostosas de serem vividas, né? Acho que é uma ideia, um sentimento comum que a gente ama, antes de mais nada, o próprio amor, né? Ou o amar, e também, junto com isso, esse estado gostoso de estar apaixonado, que, né, outros filósofos chamam atenção para isso também, entre eles o Clément Rosset, que todo o amor é uma expressão ou uma revivência de um amor à vida. E o Winnicott mostra bem isso, a relação com essa mãe ambiente, ela vai ser nossa matriz, nosso aprendizado de uma relação com o ambiente de um modo geral, isto é, com a vida de um modo geral. E aí, nas paixões, se envolvem o que o Spinoza vai chamar de afetos passivos, né? Paixões, afetos passivos, mas também de afetos que o Spinoza chama de ativos. E isso, no senso comum, não fica claro, porque tem-se, né, no senso comum, uma ideia assim, de que toda paixão ela é gostosa e maléfica, digamos. E aí o amor vai ser uma coisa madura e tal. Bom, com o Spinoza, eu discordo dessa dicotomia. O que a gente chama de paixão, a vivência da paixão, ela traz afetos passivos, mas ela traz muitos afetos ativos também. Que aí eu gosto de usar o termo entusiasmo, que é enteo, Deus. Então, é Deus dentro da gente, que é justamente essa vivência da comunhão. Então, existem passionalidades no sentido do afeto passivo, ou seja, reativo,
Existem muitas reatividades, justamente porque a nossa mente associa inseguranças, problemas, enfim, tudo aquilo que a psicanálise chamou de neuroses, né? Vamos botar no plural. E aí se mistura experiências passionais, digamos, de passionalidade, de reatividade, que, claro, podem ter o seu gozo também, mas que tem muita carga negativa, com aspectos de uma vivência maravilhosa dos afetos ativos. Bom, e essa é uma maneira da gente se aproximar e entender essa complexidade que, de algum modo, todos vivem, já viveram, enfim, sobretudo nas relações estritamente amorosas, né, entre pessoas, mas de uma maneira geral, né, na relação com a vida. Então, o que eu vejo, enfim, para terminar essa minha apresentação inicial, é que o ciúme, ele é inevitável, né? A questão é justamente o que a gente faz com o ciúme e como que a gente compreende ele para se acalmar, porque, e aí não só o ciúme, a passionalidade, de modo geral, ela se torna negativa, acho que a Laís vai puxar um pouco, né, esse aspecto também, justamente quando as inseguranças ou as associações ruins, os traumas e tudo mais, nos levam a nos sentir colocados em questão, narcisicamente, pessoalmente, que, claro, na paixão, a parte boa, também tem um quê narcísico, mas tem também um aspecto que o Winnicott diria do verdadeiro self, né? Tem do falso self, tem do verdadeiro self. Dessa sensação, dessa experiência estética da vida, se a gente usar o termo do Nietzsche, né? Então, na passionalidade, nas relações amorosas, quando, inclusive, essas relações, elas atingem um grau muito triste, passional, de paixões tristes, de ódio, vingança, etc., né? Justamente, na tradição, a gente costuma ler isso como assim, as pessoas são monstros, né? Digamos, as pessoas que, justamente, aí é que eu queria frisar, tem uma passagem ao ato, mas a dinâmica da passionalidade, ela é comum a qualquer ser humano. O que vai diferenciar a parte... Bom, primeiro, os afetos passivos nunca são totalmente bons. Os afetos ativos, intensos, são maravilhosos. Mas o que vai diferenciar do que, em geral, dado algum ato, outras pessoas costumam considerar que trata-se de um monstro e tudo mais, é o que a psicanálise chama de passagem ao ato. Claro que existem graus e graus de passagem ao ato, mas é importante ter noção disso também. O psiquismo humano, a mente, ela tem um funcionamento. Algumas pessoas, por, enfim, dificuldades e limites, né, que é a história de vida, enfim, ela própria ajudam a compreender, tem essa passagem ao ato, né? Quer dizer, então não existe monstro, existe pessoas que amam, que são inseguras, que amam e querem amar, né? E por isso que é tão importante a gente compreender isso, tanto em nós mesmos, quanto nas pessoas em geral. Então, vou passar, então, a palavra para a Laís. Bem, pessoal, é importantíssimo isso, Ruth e André, que vocês trazem com essas falas maravilhosas, que proporcionam elementos essenciais para falar do ciúme e da paixão, naquilo que eu chamo de patologia de amor, que é o relacionamento que dói, o relacionamento violento, o batendo e aprendendo, o chorando e gozando. Eu acho que o X da questão é a fronteira entre o que aprisiona e o que liberta no dueto do ciúme e da paixão. E eu falo desde o direito, de um trabalho com violência doméstica de mais de uma década, e da psicanálise, porque só a lei não dá conta. Só o superegóico não dá conta do sofrimento desses amores patológicos. E isso eu percebi na prática, no atendimento às mulheres que sofriam isso, né, que o meu trabalho era direcionado para esse público. E, justamente como o André aqui colocava, o começo do ciúme por si só, né, que está dentro daquilo que eu costumo dizer, que nada que é do ser humano nos é estranho, então nós temos todos os elementos bons e maus para não criar aquela coisa paradoxal, aquele binômio, o anjo e o demônio dentro da relação, do ruim e do bom, né? Que o ciúme é por si só uma agressividade.
E que antes do ciúme ser ciúme, a gente teve a inveja que deixou latente esse espaço de ciúme, como diz o psicanalista Renato Dias Martino, né? Porque o bebê, ainda bebê, a gente tem essa inveja da mãe ou de quem exerceu essa função materna, que tem tudo, tem o alimento, tem o amor, tem o calor, tem a nossa sobrevivência nas mãos, né? E que tem o poder, e aqui é essencial para o que vai surgir depois, de acolher e de ser generosa o suficiente, como nos fala o Winnicott, né, da mãe suficientemente boa, para que a gente possa integrar coisas boas e nos nutrir, para quando entra o pai, ou para quem exerce a função paterna, naquela triangulação, o ciúme não nos consumir, não ser um ciúme persecutório, não ser uma competição muito selvagem, porque o Édipo é competição, né? O ser humano compete porque é da sua natureza. Quem é esse outro elemento que rouba a atenção de quem eu necessito para sobreviver? E se essa pessoa, mãe, no início desaparece, né? Como eu vou sobreviver? Como eu vou me nutrir? O que me nutre? Mas a voracidade de cada um vai ser diferente. A voracidade do ciúme vai ser diferente de acordo com a nutrição de afeto que teve e que tem com os seus vínculos, com o primeiro vínculo e com os demais vínculos que vai desenvolvendo na vida também, né? E esse ciúme que aparece ali na fase do Édipo, ele se repete nas demais relações, como dizia a Ruth. E quando entra a paixão nessa fórmula, fica mais potencializado. Porque com a dinâmica da paixão, né, a libido, ela é entregue de forma massiva para outra pessoa. E o meu eu fica empobrecido, fica fragilizado. Isso é normal, porque é assim que a paixão atua na nossa psique, né? A paixão dá mais espaço ainda para o ciúme, por quê? Porque se o outro some, com toda essa parte de mim, da minha libido, isso desaparece também. E se instaura ali um vazio devastador. Ele leva a minha libido com ele, e isso vai me fazer falta para viver depois, né? Eu fico esvaziada de energia. Isso se escuta muito, eu estou me sentindo vazia. De fato, está esvaziada, porque a libido foi entregue na mão de outras pessoas, foi entregue para outra pessoa em nome dessa paixão. E eu costumo dizer que é uma bomba relógio, um ego desnutrido, quando não teve ali um trabalho de generosidade, de nutrição, de fazer com que aquele ego tivesse elementos para se ficar fortalecido, porque ele tem uma inveja latente e, por consequência, um ciúme muito potente que se soma à paixão. E quando essa bomba relógio explode, a gente tem os altos números de suicídio, que não mentem, dos relacionamentos violentos que confirmam isso, né? Os chamados, até pouco tempo, os ciúmes passionais, os ciúmes contra a honra, os crimes de ciúme, crimes da patologia do amor. E a gente basta ligar em qualquer telejornal, abrir qualquer jornal e está lá estampado o ciúme quando lança sua flecha negra, como cantava o Caetano. E é fundamental aqui, porque quando eu estou falando isso sempre nas minhas aulas, vem essa pergunta: o que então, o que fazer, como reconhecer isso? Porque as repetições, elas vão acontecendo ali um pouco de forma inconsciente. É entender que nós gozamos, e gozo no sentido psicanalítico aqui, com o que dói, com o que machuca, uma repetição do que aprendemos como amor, como relação, tanto do que vivemos na nossa infância, de como foi a nossa relação com os nossos pais. Por exemplo, uma figura parental alcoólatra, que tem o cheirinho do pai ou da mãe, que se torna o cheiro do álcool, do cigarro, de vícios, outros traços de agressividade, que eu reconheço como familiar em um outro homem, uma mulher, e isso me é atrativo, é sedutor. E soma-se a isso uma certa rigidez e poder de autoridade, que é normal nas figuras parentais. E, ademais, eu posso somar, se tiver, o caso do castigo na infância, o tapa, a surra, o controle, e fazendo uma releitura desses personagens, que nem sempre é real, porque nós estamos falando de desejo, e o desejo tem como álibi a fantasia, como a Ruth apresentava aqui para a gente. Até para sua sobrevivência, né, Ruth? Porque desejamos o outro como objeto daquilo que é o nosso desejo, antes de desejar aquele sujeito.
o objeto de desejo, o objeto de prazer, o objeto de gozo. E aí entra o tema que o Carlos Alvarez e a Maria Homem conversaram na live há poucos dias, que é não existe a relação sexual, que é a frase, essa ícone de Lacan, né? Porque surge exatamente essa relação com o objeto primeiro, antes de surgir o sujeito, antes de se constituir como sujeito nessa forma. E essa repetição, ela acontece. E ela é quase imperativa, né? Ela acontece sem se dar conta. E eu acompanho muito no meu trabalho a troca de um parceiro violento por outro. Essa repetição, na maioria das vezes, não é que ela costuma acontecer, não é que ela é exceção, é todo o contrário. Então, pode ser relacionamentos que batem diferente, que machucam de forma distinta, mas essa compulsão com a repetição, ela pode fazer uma irmandade com a pulsão de morte. E a gente erotiza o sofrimento muitas vezes, né? E isso traz consequências para o ego, que está ali arrinconado entre a potência do id e a exigência do superego, que goza, mas que culpa o gozo, e aí fica aquela função, né, do ego não ser o senhor da sua própria casa. Como é que acontece isso, né, Ruth e André? Ele fica prensado. Sim, sim. Tem uma fala, uma frase que você soltou, e aí o pessoal começou a comentar, que é gozar e chorar, né? Vai gozando e vai chorando ao mesmo tempo, né? Que é essa posição de sofrimento. E essa posição de sofrimento, muitas vezes, ela é uma posição de passividade, né? Em que se está, porque atravessar essa coisa de ter que se haver, né? Com essas repetições, com essa coisa desse desejo que vem dessa maneira, né? Com esse protagonista, como a gente estava falando de filme, né? Com esse protagonista que não é, que é mais para vilão do que para mocinho, né? Esse que a repetição que vem dessa coisa do cheiro do álcool do pai, que se repete na relação com o sujeito que você se identifica. Nem sempre a gente vai se enamorar, ou se apaixonar, ou se vincular a alguém, né? Pelo bom, né? Pelo aquilo que é considerado bom. Às vezes, se há esse processo desse fantasiar, né? E que faz o disparar dessa paixão, por algo que não seja bom, né? E o sofrimento me parece, essa coisa de perdurar no sofrimento, me parece muito algo como um lamaçal, assim, porque a vida a gente vai ter que decidir coisas, escolher outros lados, saber sobre, ter que fazer esse movimento justo para que se saia dessa posição que ela me parece muito primitiva, inclusive, que quem está sofrendo e perdura no sofrimento por muitos anos é como se ela se deixasse na mão de alguém, né? Está no colo, está sendo levado, né? Mesmo em sofrimento, mas é o outro que decide, né? É alguém que escolhe, é alguém que dá o tom, e o sofrimento muitas vezes né, faz essa função, né, de deixar o sujeito neste lugar, porque também é um lugar que a pessoa acaba que não tem que se haver, né, com isso. Ela essa coisa do estar na mão do outro, né, ficar na mão do outro, é como um colo, é o bebê na mão da mãe, né, eu decido que horas que você come, o que você veste, como você anda, o que você diz, enfim. Tem um quê disso também. Por isso é tão importante que se saiba, né, sobre esse emaranhado, esse núcleo que pinta, que é o desejo, né? Saber sobre o desejo é fazer ver. Fazer ver para entender que é possível, de alguma maneira, ir começando a se deslocar dessa posição de passividade e encontrando elementos para se apropriar da sua própria vida e não entregar a sua vida na mão de alguém. O que você acha, André? Então, a gente percebe, né, as coisas, se relaciona com o mundo, conhece o mundo,
através das impressões e das marcas que o outro, né, e o mundo, o ambiente de modo geral, causa em nós. Então, quando existe essa repetição que a Laís, né, mencionou, de um novo relacionamento, um outro parceiro violento, ou coisas que remetem, né, à infância que foi vivenciado na relação com o pai, com a mãe, o que me veio à mente assim, de observar, né, de lembrar, é que muitas vezes o que se chama, o que a psicanálise chamou de masoquismo, aí fica claro que o masoquismo nunca é primário, e ao contrário, muitas repetições, ou talvez até a característica de repetição da própria neurose, né, ou as repetições neuróticas, se repetem justamente porque são tentativas inconscientes de solucionar aquele problema, aquele trauma. Então, o que não foi possível salvar uma mãe deprimida, salvar, ou se afetar bem com uma certa característica da mãe ou do pai, essa busca, além da questão do ser familiar, também pode ser compreendida como uma nova tentativa, e aí justamente o problema é esse, né, que a repetição não necessariamente vai fazer com que se consiga lidar melhor ou desfazer aqueles laços de dor, de sofrimento, de trauma iniciais, né? Pode ser uma nova tentativa de finalmente conseguir o que não foi possível, obviamente, com os pais, né? E entenda-se com o que a própria pessoa sentiu e sofreu nas relações iniciais, de conseguir reviver de uma maneira um pouco melhor, mais bem-sucedida, nas relações amorosas posteriores. É por aí, né? Que bonito a gente conseguir fazer essa, juntar, né? Conseguir aqui fazer um tecido, né? Juntos. Laís, traz pra gente, você falou sobre alguns tipos de patologia do ciúme, né? Falou do modo de funcionamento e tudo. Você é advogada, deve conhecer inúmeros casos, também psicanalista, deve atender casos assim. E o feminicídio, como que fica isso diante disso que a gente está falando, desse sofrimento que o sujeito fica implicado nele? Deixa eu ver se o meu microfone está aberto. Tem um livro muito interessante do Marcel Santos que fala feminicídio e psicanálise, que é quando chega a esse extremo, não é? E tem duas propostas que a gente pode pensar. Se o feminicídio, ele busca destruir aquele próprio objeto, quando ele não já nos dá prazer, ou se ele busca destruir o nosso próprio desejo, que se torna insuportável de alguma maneira, né? Então, esse rebote tem toda uma costura, é lógico, com aquela primeira figura da mulher. Isso é um contorno muito cultural que se dá, porque nós temos uma cultura muito fálica ainda, né? E eu estava fazendo, é interessante essa pergunta, porque eu estava fazendo uma aula e veio uma pergunta assim, e no caso dos trans, por que tem tanta violência contra os trans? Aqui nós tivemos uma primeira mesa brilhante que fala muito sobre toda a questão, né, do LGBTQI+, que é a mulher que tem o falo, e que é insuportável para quem não tem aquilo trabalhado como algo que atrai, que repele, porque não está dentro daquele contexto social do bonito, do aceito, do correto, etc., né? E que na Índia se trabalha com isso como uma figura mitológica, é alguma coisa que escapa do nosso entendimento, e que muitas vezes na nossa cultura ela é atacada justamente porque vem isso. E a questão da mãe que é fálica, que depois vem o filho narcísico, que depois vem o filho narcísico e quando tenta se relacionar com uma mulher e não encontra o falo, como é que acontece isso, quais são os desejos que se levantam, e são coisas muito poderosas que estão por dentro. E tem uma entrevista muito interessante do Renato Dias Martino, que perguntam para ele, e era numa televisão, e ele até riu depois, ele disse, acho que não vão mais me chamar, quando ele falava do Coringa, porque ele traz o modelo do Coringa, ele diz assim, quem não se identificou com o Coringa? Quem não estava torcendo para o Coringa em algum momento? Por quê? Porque ele representa muito isso da gente, esse estopim que a gente tem. Mas que o Coringa, como não tinha uma nutrição, e aparece isso durante todo o filme, ele está desnutrido de afeto.
o tempo inteiro. É a mãe que não responde, a sociedade que não responde, é o profissional que não responde, e ele se esvazia e reúne isso com a nossa própria agressividade, nossa, de todos nós, do cotidiano, e explode, e passa para o ato, né? E vem aquela mudança catastrófica que ele não dá conta, e ele passa para o ato. E nesse ato, o que acontece? Uma destruição em massa ali, massiva, de tudo que ele pode destruir, mas que isso pode estar concentrado numa pessoa. Eu não dou conta de tudo isso, então eu destruo tudo isso, que é uma forma também de destruir o que está no interno, porque vai fazendo esse efeito espelho, né, do destruir dessa mulher, do aniquilar essa mulher. E é por isso que é tão importante, Ruth, para não cair com essa bomba relógio de ciúme e de paixão, porque ele é muito perigoso e vai puxando outras coisas e vai despertando outras coisas, que uma análise possa ser feita e que a gente possa reconhecer o que desejamos, ali como coloca o Lacan naquele conto, que aparece o camponês e invoca o diabo no poço, e ele diz, eu quero essa camponesa de todo jeito. E o diabo se transforma na camponesa, e ele diz, aqui estou. E ele diz, não é isso que eu quero. E o diabo pergunta, que foi? Nomeie o seu desejo, né? Isso que a gente estava falando. Conheça o que você quer. Então não é a camponesa, é outra coisa, porque a camponesa que tem... Né? É outra coisa. É outra coisa. E é nesse sentido que a análise pode ajudar a reconhecer, né, a ter contornos, ter ferramentas que levam a encontrar uma resposta. Isso, o que me engessa nessa dor, o que me faz gozar nessa dor, porque a pulsão a gente sabe que ela não é regida pelo princípio do prazer, ela quer se satisfazer a qualquer custo, a qualquer preço. Sem juízo. Com muito pecado e sem juízo, né? Ah, sim. Olha, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa mesa. Que papão, hein? Que coisa maravilhosa que aconteceu aqui. Estou muito contente. Eu vou me despedir e vou abrir para vocês também se despedirem com as suas considerações finais. Eu apresentei vocês e esqueci de me apresentar. Eu sou Ruth Borges, eu sou psicanalista, psicóloga e sou escritora, colunista da revista Bula. E esse papo está muito bom, eu curti muito, espero que vocês tenham gostado. Sou criadora também da página Consultório Virtual e sigam lá no Instagram. Um abraço a todos, muito obrigada. André, Laís, suas considerações finais. Bom, eu vou fazer um comentário bem rápido que tem relação com a última questão, me despedindo, né? Toda vez que uma mãe ou um pai, um cuidador, enfim, deseja, com a melhor das intenções, poupar inteiramente o filho de qualquer dor, é muito importante perceber o quanto que, de alguma maneira, esse cuidador está fazendo uma promessa impossível, que seria justamente uma promessa de uma completude, de um nirvana, e está, de alguma maneira, digamos, não confiando e não passando a vida individual para esse filho, né? Ou agora é com você, e o que eu posso fazer é justamente te dar muito carinho, muito amor, muito apoio, está do seu lado, mas a vida é sua, entenda-se, o prazer é seu e a dor é sua. Então, porque essa promessa de impedir qualquer sofrimento, e que muitas vezes vai se repetir nas relações amorosas, ela já, não é nem que ela é fadada ao fracasso, ela já é fracassada. Né? E isso, eu entendo que está, muitas vezes, na revolta, inclusive no feminicídio. Né? Enfim, não só, mas também. Bom, queria agradecer, a mesa foi ótima, adorei a fala de vocês duas, espero que quem está aí nos acompanhando, enfim, também curta, né? E por falar em curtir, né, nossos canais do Instagram estão aparecendo aí, né? Então, espero que seja o início de uma interlocução enfim, queria agradecer e parabenizar vocês duas e ao Carlos Mário, a Psicanálise Descolada, ao Cláudio, enfim, por essa organização que está sendo maravilhosa.
Eu me despeço com muita gratidão, porque gratidão é nutridora do ego. Quanto mais a gente é grato, mais se nutre, mais a inveja se desfaz. Uma pessoa grata é uma pessoa que se autonutre, né? E aí evita também estar tão às margens dessa louca paixão, que é o nosso céu e o nosso inferno, né, Ruth? Que a gente ama, né, André? Tá apaixonado, mas deseja morrer naquele momento, porque há um quase morte, mas a morte ainda pode esperar, porque nós temos muita sede de viver. Um grande abraço e muito obrigada a toda a organização.